Primeiramente, boa tarde, né? Um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre teste de software e os seus princípios básicos. Aí, que não foi? Passou. Então, passo a tela para vocês também? Sim. Sim, perfeito. Então, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Daniele Nunes, eu sou graduada em Análise e Desenvolvimento de Sistema. Atualmente, eu trabalho com analista de teste na equipe da inovação, na ConstruSite, e eu já estou na equipe, né, na ConstruSite vai fazer 9 anos, mas com teste mesmo tem aproximadamente 5 anos que a gente está nessa área, né? E hoje, o principal objetivo, né, desse bate-papo é explicar para vocês o que é teste de software e qual a sua principal importância, né, dentro da área de TI. Então, essa é a minha principal missão, deixar bem claro, bem esclarecido quais são esses conceitos aí para vocês. Então, para começar, o que é teste de software? Teste de software é um processo que faz parte do desenvolvimento de um projeto, de um software. Não é algo isolado, ele faz parte mesmo do desenvolvimento. E tem como objetivo revelar falhas, bugs e melhorias para que sejam corrigidas e implementadas até que o produto final atinja a qualidade desejada. Por que qualidade aqui desejada, né? Ou acordada? Porque aqui dentro da ConstruSite a gente trabalha com a filosofia Lean, que tem como um dos princípios entregar o mínimo viável, um produto mínimo viável com qualidade para que atinja a satisfação do cliente. Então, a gente não vai ficar um ano buscando melhorias, falhas dentro de um processo, dentro de um software, né? A gente vai trabalhar com o mínimo viável para entregar um produto com qualidade e que atinja a satisfação do cliente. Existem outras definições para teste de software, por exemplo, Glenn Myers, que é um cientista, né, da área de TI, que contribui bastante para a área de software, de teste de software. Ele fala que teste de software é um processo definido para garantir que um código faça o que ele foi desenhado para fazer. E uma outra definição é do grupo For Testes, que fala que a análise o teste de software é a análise de entrada e de saídas com o objetivo de controlar a qualidade. Como assim, Dani? Para quem é da área de TI, já deve ter visto essa imagem aqui várias vezes. Porque o que significa isso? É praticamente o processo de desenvolvimento de um software. Geralmente, a maior parte dos softwares ele tem entrada, processamento e saída. Então, o teste de software, né, a área de teste, ele visa analisar e garantir que as entradas e as saídas vão estar de acordo com o que foi realmente planejado, com o objetivo que foi estabelecido. Por exemplo, esse aqui é um exemplo de um software com o objetivo de realizar operações matemáticas. Então, por exemplo, aqui eu tenho a entrada, o número 2, uma operação, que é a operação de soma, e um outro número 2. Aí eu coloco isso como entrada, então o software vai processar, e esse processamento, né, vai ser a soma, e vai me retornar uma saída. Que saída é essa? O valor número 4, que é 2 mais 2 igual a 4. E assim, esse é só um exemplo, né? E pode ter, e aí vai variar de acordo com a complexidade. Então, o teste de software visa garantir que o software ele vai estar funcionando da maneira que ele realmente foi planejado para funcionar. Para ficar mais claro, eu pergunto para vocês. Gente, eu quero, inclusive, que vocês participem, viu? Para eu não ficar aqui, para ficar uma coisa bem dinâmica. E eu queria perguntar para vocês, por exemplo, quando a gente compra uma caneta, qual que é a primeira coisa que a gente faz com ela? Podem responder, viu, gente?
Ah, tá aqui no chat, né? Testar, isso mesmo. Exatamente. Então, a primeira coisa que a gente faz, né, é riscar ali a caneta e verificar se ela realmente está funcionando. E assim, a gente faz esses testes diariamente, né? E com o teste de software não é diferente, né? O que que diferencia desses testes dessa caneta? É que o teste de software, ele é um processo um pouco maior. Ele envolve análise do que vai ser testado, envolve toda uma análise, né? Um planejamento, preparação, gestão de risco, exige técnicas de teste, para depois a execução do teste em si, que vai ser a avaliação, né? Para garantir que aquele produto está bacana, está legal, pode ser entregue para o cliente ou colocado em implementação. E por que que é importante testar? Né? Qual que é a importância do teste? É para garantir, né, que realmente o que foi, se o produto que foi especificado está conforme ele determinado, se para garantir a qualidade mesmo daquele software, né? Então ali quando ele passa para o processo de teste, ele vai ser analisado vários processos, como usabilidade, confiabilidade, a segurança, para ter realmente qualidade naquele software, para passar confiança para o usuário que aquele software está ok, para assegurar que as necessidades do usuário estejam sendo atendidas, porque é provável que o software pode ter bugs, né? E também porque as falhas podem custar muito caro. Nossa, uma falha de um software em produção pode te custar muito, muito caro mesmo. E de acordo com Myers, mais uma vez, o custo da correção de um defeito, de um bug, quando ele está em produção, ele tende a ser muito caro. Quanto mais tarde ele é descoberto, mais caro fica este prejuízo, tanto para o usuário quanto para a empresa. Então, por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo de uma falha que custou muito caro. Essa foi uma falha que ocorreu na empresa Starbucks em 2015, que após eles atualizarem o software do caixa deles, houve um bug ali, uma falha na atualização, e a franquia começou a distribuir café de graça por mais de 3 horas, por aproximadamente 3 horas. E aí o prejuízo avaliado foi cerca de 4,8 milhões de dólares. Então imagina, foi um prejuízo muito grande que essa empresa teve por ter permitido, né, passar esse bug em produção, essa falha em produção. E os clientes adoraram, né? Imagina você receber um cafezinho de graça, sei lá, e não precisar pagar. Mas para a empresa, né, não foi legal, não. Um outro exemplo de falha em produção ocorreu, por exemplo, na empresa Walmart. Quando eles disponibilizaram um desconto muito grande para o preço dos computadores, cerca de 75,8% de desconto no preço de um computador. Ou seja, o computador custava 2.398 e no site estava cobrando 580. Então, imagina você comprar um computador por 580 reais. Seria ótimo, né? Mas essa falha causou um prejuízo muito grande para a empresa. Um outro exemplo de uma falha que ocorreu dessa vez no Itaú, em abril de 2018, foi justamente no sistema de pagamento deles. Foi porque os pagamentos estavam agendados, né? Eles tinham agendamentos, todos os boletos para serem pagos ali no dia 10, e quando chegou no dia 10, houve uma falha com que aqueles produtos, com aqueles pagamentos, né, com aqueles boletos que estavam agendados, eles não foram pagos, eles não foram dado baixo, ou seja, não efetuou ali o pagamento. E isso também gerou um grande prejuízo, porque acarretado em relação de juros, multas, né?
Então, não foi nada legal essa falha em produção também. Um outro exemplo, dessa vez foi no SISU, onde ocorreu uma falha, né? Na verdade, aqui esse relato aconteceu em 2019 e teve várias falhas, né? Uma instabilidade muito grande, lentidão devido à quantidade simultânea de usuários na página. Então, acabou causando instabilidade no site e teve uma falha de segurança muito grave, que eles permitiram o acesso de outras contas. Ou seja, eu logava com o meu usuário e na hora que eu acessava o site, ele me informava os dados de um outro usuário. Olha isso, que horror, né? Então, não foi legal. Essa falha também causou prejuízo muito grande, fora a falta de segurança e de confiabilidade que passou para os usuários, né? E por último, aqui o último tópico, última falha que eu trouxe aqui para a gente conversar foi das lojas virtuais na Black Friday, dessa Black Friday de 2018. O que aconteceu? Devido à instabilidade também do site, por receber uma grande quantidade de visitantes, aí o site ficou lento, o sistema ficou fora do ar, e aí teve um prejuízo muito grande, porque algumas clientes não conseguiram realizar a compra. Então, alguns analistas, né, de economia avaliaram um prejuízo em cerca de 23 milhões de reais. Então, foi um prejuízo muito grande também. E esses são exemplos de falhas que podem custar muito caro, tanto para a empresa quanto para o usuário, né? Porque no caso da Black Friday, por exemplo, ambos perderam, né? O usuário porque perdeu a promoção que gostaria de comprar e a empresa, né? Porque deixou de faturar, deixou de vender. Então, realmente, falha em produção é um processo que pode causar muito prejuízo. E essa aqui é uma imagem que representa o projeto Conteste, ó. Todo mundo feliz, todo mundo feliz, eu falo o usuário, a equipe que desenvolveu, toda a equipe, a empresa, né? E o próprio cliente, todo mundo ficou satisfeito. E o projeto sem teste, essa imagem também representa. Bem isso aqui, ó. Porque você trabalhar com um projeto, né? Entregar ele para o seu cliente sem teste, você assumir um risco muito alto. É um risco muito grande que alguma coisa pode explodir em algum momento. Então, realmente é uma... Tô vendo aqui o chat, gente. Vocês podem comentar, pode interromper, pode falar, tá? Meu áudio saiu? Vocês estão me ouvindo? Alguém me responde, por favor? Vocês estão me escutando? Estamos aqui. Ah, então beleza. Então, essa é uma imagem que representa o projeto sem teste. Aí. E então, como eu falei lá na introdução, né, o teste de software ele faz parte do processo de desenvolvimento. E então eu trouxe aqui para ficar bem claro como que funciona o processo de desenvolvimento do software. Eu trouxe aqui uma imagem que representa o ciclo de vida de um software. Por exemplo, a maioria dos softwares, né, eles passam pelo processo de análise, projeto, codificação, teste e implementação. O que seria cada uma dessas etapas, né? A etapa de análise é a definição dos requisitos. É ali onde conversa com o cliente, estabelece, fica bem estabelecido e determinado o que vai ser feito nesse software, o que vai ser implementado, qual será a forma, qual vai ser a linguagem, né? Às vezes um cliente vai chegar, vai definir, olha, eu quero um site que seja responsivo, que
realiza operações matemáticas, por exemplo, né? Então, é nesse momento, na parte da análise, que fica bem determinado e bem estabelecidos os requisitos. O que vai ser feito neste software? Após essa parte de análise, a gente tem a fase do projeto, que é a elaboração dos protótipos, do design, né? Para deixar bem claro como que vai ser aquilo. Em seguida, a codificação, que aí é o momento de realmente escrever, de fazer o software funcionar. E depois, liberar ele para teste, que vai ser um momento onde a gente vai garantir, verificar se realmente o que foi feito, o que foi estabelecido aqui dentro da parte da análise está ok. E, se tiver ok, libera para implementação. Essa implementação é colocar, por exemplo, colocar no online, né, disponibilizar e fazer a entrega para o cliente. E aonde que entra o teste, né? O processo de teste dentro deste processo de desenvolvimento. Aonde que ele entra, né? E ele é em paralelo. Observa que aqui, ó, essa linha de cima é bem o ciclo do desenvolvimento do software, né? Que é a análise de requisito, né? Então, aqui está requisito, mas é a parte da análise. Onde está design, é exatamente isso aqui, ó. Análise, projeto, codificação, tá bem aqui, ó. Imagina vocês enxergando bem isso. Análise, projeto, codificação, teste e produção. Então, onde que entra o teste, né? O processo de teste? Bem no início, assim quando começa o protótipo, né, o design, entra também após ser bem estabelecidos os requisitos, o que vai ser feito, né, o que vai ser estabelecido dentro daquele software, daquele projeto, entra também a análise de teste, entra o planejamento, que é onde vai ser analisado. Vai ser pensado quais técnicas serão utilizadas para testar, o que vai ser testado, qual vai ser a parte mais crítica daquele projeto, onde precisa focar mais o teste, o que pode dar mais bugs, focar bem nessa parte, nesse requisito, como vai ser testado, quais ferramentas serão utilizadas. Isso tudo faz parte do processo de planejamento. E depois que o planejamento é feito pelo analista de teste, aí vai ser feita a elaboração dos casos de teste, que é nada mais, nada menos que um roteiro do que vai ser testado e como vai ser testado. Então, no caso de teste, a gente vai definir, por exemplo, o que vai ser testado, quais dados eu vou inserir. Lembra lá das entradas e das saídas? Então, ali no caso de teste, eu vou definir quais são as entradas que eu vou utilizar dentro desse software, né? E quais são as saídas que ele tem que me retornar para garantir que realmente está funcionando. E aí depois, em paralelo aqui, enquanto isso, ó, o programador está lá desenvolvendo. E aí, assim que ele libera para teste, então a gente vai executar esses casos de teste. E caso encontre algum bug, alguma melhoria, a gente volta para o programador. Aí o programador corrige, libera novamente para teste. A gente verifica se aquilo está ok, se realmente foi feito da forma que deveria, né? E se não tiver, volta de novo. E aí é um processo, esse processo de liberado para teste, liberado para correção, liberado para reteste, é um processo que pode ser feito até que o produto se enquadre dentro da qualidade desejada. E aí, após a gente garantir que a qualidade está ok, libera ele para a produção. Ficou clara essa parte, gente? Se não ficou, você pode falar que a gente explica de novo. Então, o planejamento, ele é extremamente importante, porque é na parte de planejamento que a gente vai garantir o sucesso e a qualidade dos nossos sites, dos nossos produtos, dos nossos sistemas. Porque é nele que a gente faz, né, a análise de risco, das técnicas, né, como foi conversado, quais testes deverão ser executados, qual parte deve ter dado mais ênfase, né, que pode dar mais bugs. Então, o planejamento ele é essencial.
E não pode ser feito por qualquer pessoa, tem que ser alguém que realmente compreenda, que tenha ciência do que está fazendo, tenha experiência, tenha conhecimento de técnica, de análise de risco, de gestão, do que pode estar, do que pode, para garantir ali a qualidade. E o que precisa ser testado, né? De acordo com a norma do ISO 9126, essa ISO, ela trata de qualidade de produtos de software. E ela designa que 6 atributos, eles devem ser avaliados. É claro que isso vai variar de acordo com a complexidade do software, mas é muito importante que esses 6 atributos, ele possa ser avaliado. Quais são esses 6 atributos? É a funcionalidade, a confiabilidade, a usabilidade, a eficiência, a manutenção e a portabilidade. E o que são esses itens, né? Vamos conversar sobre eles. A funcionalidade visa garantir, né, que a aplicação ela vai fazer de fato o que ela foi pensada para ser feita. Então, por exemplo, lembra do exemplo da operação matemática? Então, eu vou garantir ali que o software, ele vai, se eu cliquei para fazer soma, ele vai fazer soma e não multiplicação. Se eu apertei para fazer divisão, ele vai fazer a divisão e não a soma. Num cadastro de um cliente, por exemplo, o teste de software visa garantir que na hora que eu preencher todos os dados do meu cliente, ele vai ser cadastrado com sucesso, que os dados vão ser salvos, que vai ficar do jeito que eu preenchi, né? Os dados serão armazenados. Então, garantir que a funcionalidade está fazendo o que ela deve ser feita, o que ela foi pensada para fazer. A confiabilidade, o que seria a confiabilidade? É garantir que o sistema vai funcionar da forma também que ele foi esperado, planejado para fazer, sem falhas e sem interrupções. Como assim? E também analisar a segurança, né? Então, um exemplo, imagina uma compra numa loja virtual. Vamos supor que eu estou numa loja virtual e eu quero fazer uma compra de um produto. Quando eu colocar meu produto no carrinho, né, eu espero que aquele site ele seja confiável, que quando eu for lá finalizar minha compra, eu possa digitar meus dados de cartão de crédito e os meus dados não ficarão expostos. Que a compra vai ocorrer sem falhas, sem interrupções, né? Então, isso tudo faz parte da confiabilidade, se esse site é ou não confiável. Então, o teste de software, ele visa garantir isso, que não vai ter falhas, né, nesse processo de compra, por exemplo, que você vai conseguir fazer sua compra com sucesso, sem se preocupar. Um outro ponto é a usabilidade, pensar na usabilidade. O que é usabilidade? É garantir que o usuário vai entender de uma forma simples qual que é o objetivo daquela aplicação. Vou dar um exemplo de usabilidade. Vamos supor aqui que essa tela, né, exemplo de uma tela. Vamos supor que é a tela de cadastrar cliente, com vários dados. E aí você fica... Eu acho que alguém aqui já teve a experiência de entrar no site e ficar um tempão procurando cadê o botão, por exemplo, o botão de cadastrar. É muito ruim, né? Quer dizer que a parte da usabilidade não está legal nesse site. O ideal é realmente o botão, por exemplo, sempre ficar visível, acessível, para que o usuário ele bata o olho e ele entenda o que é a funcionalidade, qual que é o objetivo daquela funcionalidade. Se é cadastrar cliente, tem um botão lá fácil e visível para ele clicar em cadastrar. Um exemplo também, quando tem cadastros muito longos, né? Aí tem um formulário gigante, aí quando você olha, você já até desanima de entrar naquele site e preencher todo o cadastro, né? Então, esse passo a passo, olha só, isso aqui é um exemplo desse formulário grandão, que não é legal, e aqui é um exemplo de um passo a passo, onde mostra 1, 2, que tem por etapas. Então, fica mais fácil para o usuário enxergar, fica mais simples dele entender aquela aplicação. Um outro exemplo aqui seria essa mensagem que fala assim, ó, tem certeza que deseja cancelar e perder todo o seu trabalho? Eu tenho quase certeza que alguém não iria marcar em OK. Pode ser, porque esse aqui é um objetivo de um lembrete. Então, o legal seria essa opção estar trocada, porque a intenção
às vezes dá esse alerta da pessoa clicar em cancelar e não em OK, porque não quer, o software está alertando para ele não perder o processo de trabalho que ele fez, né? Então, o ideal seria o botão cancelar trocado aqui com OK, para ele não perder o trabalho dele. Então, esses são exemplos de usabilidade. Temos também que garantir a eficiência. E o que seria eficiência, né? Garantir a resposta para o processamento, aquela questão que eu acredito também que a maioria das pessoas que estão aqui já teve aquela experiência de entrar num site que está super lento, que você até desanima de continuar, que você fica, gente, que lentidão é essa? Isso não é legal. Então, a gente, dentro do teste, a gente visa garantir isso também. A manutenção e a portabilidade. No caso da manutenção, é para garantir, identificar, né, se é fácil de dar manutenção nesse software, se por acaso surgir bugs, né, se é simples de corrigir. E a portabilidade, que seria se é fácil de transferir ele de arquitetura. Além disso, é muito importante a gente pensar na segurança, a gente pensar na acessibilidade para incluir pessoas com deficiências, né? Para ficar mais fácil também, né, das pessoas utilizarem o seu software, pensar na experiência do usuário, o que o usuário vai fazer neste software? Será que ele faria dessa forma mesmo que eu pensei? Então, são coisas que a gente pensa na hora de executar, no planejamento, na hora de pensar, antes mesmo de executar os testes da nossa aplicação. E aí eu vou dar uns exemplos aqui para ficar mais claro o que o teste faz, né? E aí eu quero que vocês me respondam. Aí vocês podem, inclusive, pessoal, ativar o Moodle aí, desativar o Moodle e responder. Essa tela aqui para vocês, que é uma tela de login, vocês acham que está OK? Batendo o olho nela, vocês acham que está faltando alguma coisa? O que vocês acham? Não, assim, eu entendo muito pouco, né? Mas ela tá bem simples, ela tá normal. Só você colocar ali seus dados, eu acho que ela tá básica. Sim, tá bem básica, Vitor. Obrigada pela colaboração. Na verdade, além dela estar muito básica, ela tá faltando aqui, por exemplo, o botão esqueci minha senha. Imagina se alguém esquece a senha, não sabe, não lembra mais os dados de acesso a esse software. Como é que ele vai fazer para recuperar essa senha? Se não tem um link, se não tem nada aqui nessa tela que ele consiga recuperar a senha dele. Então, não tá legal, né? Isso aqui não é um padrão legal de software, não é bacana seguir esse padrão. Aqui eu trouxe um outro exemplo. Aí que não foi. Agora foi. Aqui eu trouxe uma outra tela de login. Que aqui, olha só, aqui já tá melhor. Já tem o botão de esquecer a senha, já tem a opção da pessoa lembrar, se ela não quiser digitar de novo. Já tá mostrando aqui para ele, olha, entre com seus dados corretamente para acessar o sistema. Já tá mais intuitiva essa tela. Vocês concordam que tá bem melhor do que a outra? Tá melhor, né? Só que essa também não tá tão bacana. Por quê? Observa que ele está um misto aqui de palavras em português, palavra em inglês. Às vezes, se o meu usuário for leigo, não sabe nada de inglês, ele vai falar assim, o que é forgot? Ainda vai ler assim, o que é forgot? O que é pass? Vai ler bem assim. Não vai entender que isso aqui é um botão de esquecer a senha. Então, o ideal aqui seria um padrão. Teria que ter um padrão aqui para poder... para a pessoa se identificar. Olha só, aqui eu trouxe um outro exemplo, que é de um produto nosso, da nossa landing page. Olha só, aqui já está todo em português, tem o botão de esquecer a senha, tem o botão de entrar bem destacado, para a pessoa realmente entender a funcionalidade dessa tela. E aí, por exemplo, o que seria interessante da gente avaliar aqui para garantir o teste dessa tela, né? Por exemplo, eu tenho que garantir aqui que eu só vou logar com login e com a senha correto. Ou seja,
que quando eu colocar meu e-mail e minha senha, ele vai logar e vai direcionar a tela para os meus dados e não para dados de outra pessoa, como foi lá no Sisu, né? E também eu tenho que garantir que se eu colocar uma senha errada, ele não vai logar. Ou se eu colocar, por exemplo, a minha senha e o usuário, o e-mail de uma outra pessoa, não pode logar. Eu colocar o login ou a senha errada também não pode. O campo de senha, por exemplo, ele tem que ter password, ele tem que estar com segurança para quando eu digitar ninguém visualizar a minha senha. Na hora que eu, por exemplo, se eu logar com um usuário que está inativo, um usuário que está excluído, para também não pode dar, não posso logar. Login com SQL Injection. O que é SQL Injection, né? SQL Injection é uma linguagem, é um ataque, na verdade, de segurança, onde eu consigo colocar uma instrução SQL, que é uma linguagem do banco de dados, e se não tiver protegido, se não tiver feito da forma correta para garantir a segurança, eu consigo logar com o usuário sem mesmo saber nem o login nem a senha. Então, isso aqui é um ataque, né, de hackers, que alguns hackers podem utilizar, e que a gente precisa também garantir que se alguém fizer isso aqui, não vai funcionar. Um outro exemplo aqui, na hora que eu clicar em alterar a senha, eu tenho que ter uma mensagem que tem que me informar, que pode ser aliás, tem que chegar o e-mail com o meu link, na hora que eu clicar nesse link tem que funcionar. Ter uma mensagem de que se eu não tiver recebido esse link, pode ter caído lá no meu spam. Na hora que eu trocar minha senha, né, por exemplo, eu tenho que garantir que eu vou conseguir logar apenas com a senha correta, com a nova senha, que a senha anterior não vou logar mais. Então, são esses tipos de coisas que a gente precisa garantir no login, por exemplo, né? E a questão de acessibilidade. Por exemplo, vamos supor que eu estou sem meu mouse. Então, muitas vezes eu tenho que garantir um exemplo de acessibilidade, seria utilizar o tab. Eu conseguir logar utilizando só o tab, clicar aqui, ó. Tá vendo que está destacado o esqueci minha senha? Quer dizer que quando eu for navegar, ele vai destacando tela por tela. Eu vou conseguir navegar nos campos, né, nesses inputs, apenas com o tab. Então, esses, pessoal, foram exemplos bem simples, apenas para vocês terem uma ideia que testar não é só pegar igual a caneta, né? Sair testando. Não, envolve uma análise, envolve planejamento, envolve preparação, envolve a gestão de risco, né? Técnicas de teste para garantir a qualidade do produto. E tudo isso vai depender do software. Então, por exemplo, um software de banco, ele vai exigir uma complexidade muito maior, uma análise maior, técnicas maiores de segurança para garantir que realmente eu vou conseguir fazer alguma transação. O Galaxy Pay, né, que utiliza também, que trabalha com pagamento. Então, exige técnicas, exige gestão de risco muito maior do que, por exemplo, de login, né? Exemplo de APIs também. Tudo isso envolve planejamentos bem maiores. E aqui eu trouxe as principais técnicas e os principais tipos utilizados no planejamento de teste, né? No processo de teste de software. Os principais tipos são o teste de unidade, teste de integração, teste de sistema e o teste de regressão. O que é o teste de unidade? É o teste que geralmente é feito pelo próprio programador, onde ele escreve um código ali e ele testa aquela unidade, ele garante que aquela unidade ali está funcionando. E aí o teste de integração é justamente garantir que essas unidades estão conversando entre si. Eu garanto que aquelas pequenas unidades podem se integrar, podem conversar entre si. Temos o teste de sistema, que é o teste que simula a experiência do usuário, né? Abre a tela, vê uma tela conversando com a outra, faz ali os testes, né? E temos também o teste de regressão, que ele examina as versões anteriores, garante que as versões anteriores do software, do sistema, que já foram testadas, que já foram validadas, continuam ali funcionando. Nós temos também as principais técnicas.
E aqui, gente, eu não vou entrar em uma por uma, porque o tempo não vai ser permitido. E talvez se eu entrar também nas técnicas, pode ficar com muito termo técnico e sair do objetivo de transmitir e dessa conversa ficar bem simples para que todos nós, para ficar bem claro o que é, né, a função. Mas nós temos várias técnicas, né? Técnicas da análise valor-limite, técnicas de caixa branca, caixa preta, teste de carga, de estresse, de segurança. São várias técnicas que a gente pode usar ali para garantir a qualidade desse software. E para finalizar, eu tenho aqui alguns mitos, eu trouxe alguns mitos para a gente conversar. O primeiro mito é que o tester é inimigo do desenvolvedor. E aí, se tiver programador aqui, pode até, inclusive, comentar que isso é um mito, que isso não procede. Outro ponto é falar que todos os bugs do software serão encontrados. Isso também é um mito, porque imagina a gente tentar testar todas as entradas de um software, todas as entradas e saídas. Chega a ser exaustivo e a gente não consegue ter essa garantia. Imagina lá lembra do software da matemática, que a gente deu o exemplo lá da soma? Imagina a gente testar todas as possíveis entradas de soma. 2 mais 2, 2 mais 3, 2 mais 4, imagina, fica exaustivo. Então, é um mito falar que nunca vai ser encontrado nenhum bug. Um outro mito é falar que os testadores são menos qualificados. Isso também é mito, porque, embora cada um exerce funções diferentes, mas não quer dizer que um é inferior ao outro ou é menos qualificado, não. Eles são, né, como eu disse, trabalham juntos para garantir a qualidade. Então, também é mito falar que é menos qualificado. E aí, por último, é falar assim, o software está pronto quando o desenvolvedor termina de codificar. E aí, ó, essa imagem representa muito bem a minha reação. Tipo, beleza, só falta testar, né? Porque, gente, se falta testar, quer dizer que não está pronto. Quer dizer que lembra que o teste ele faz parte do processo de desenvolvimento do software? O processo inteiro só vai estar pronto se está pronto, só falta testar, quer dizer que não está pronto, porque o teste ele faz parte do processo, né? Então, essa imagem representa bem, não está pronto. Então, é um mito falar que está pronto quando terminou lá de codificar. Isso, quem testa o cliente, boa, Lucas, é outro mito. É bem essa imagem representa, não tá legal isso não. E aí, para as conclusões, pode passar, por favor, para finalizar, né? A gente conversar aqui sobre as conclusões. Pode passar, isso. Então, para finalizar, teste de software é uma etapa extremamente importante. E eu queria até ter essa convicção com vocês de que ficou claro que o teste ele é extremamente importante na etapa do desenvolvimento e que ele faz parte do desenvolvimento, não é algo isolado. Isso ficou claro para todo mundo? Eu espero que sim, porque eu acho que foi a missão de hoje. Também a questão do software passa mais qualidade, credibilidade, deixa tanto o usuário quanto o cliente mais satisfeito. Querendo ou não, você pegar um site que foi testado, que tem ali uma segurança, passa muito mais credibilidade, né, do que um outro que não foi. Outra questão para a gente que eu gostaria que para a gente concluir é falar que testar não é somente encontrar bugs, né? Não é simplesmente sair riscando lá a caneta e ver se ela está funcionando. É para garantir a qualidade de um produto. E para garantir a qualidade, a gente aponta melhorias, a gente faz toda uma análise. Então, não é só ficar procurando bugs no sistema. Testar reduz o risco do negócio, né? Lembra que a gente viu vários problemas, vários riscos que o software teve, que software em produção, né, custou altíssimo preço. Então, acaba que o teste ele realmente
visa minimizar esse risco de negócio. E assim, consequentemente, a equipe fica mais feliz. Pode passar? Eu deixei aqui também uma frase de impacto que fala que o segredo de um sucesso, né, está no trabalho de uma equipe, de uma grande equipe. Então, um programador sozinho, teste sozinho, ele não consegue garantir a qualidade. Ambos têm toda uma equipe por trás, né, que trabalham juntos. E aí, juntos, vão garantir a qualidade deste processo, deste software, deste projeto. É só uma equipe mesmo, né? E aí, a equipe, ela realmente é essencial. E tem alguma dúvida, pessoal? Pode passar. Tem dúvidas? Ficou claro? Deixa eu abrir aqui o papo. Tem alguma dúvida? Ficou claro, né? Não, acho que ficou bem claro, dá para entender tudo. Ah, que bom. Então, pessoal, é isso. Eu deixei aqui algumas referências e também, pode passar, eu coloquei alguns links e sugestões de leitura e coloquei também o contato, que acho que foi Ingrid, esqueci o nome da pessoa que me perguntou, né, se eu vou compartilhar. Foi a Ingrid mesmo. Ingrid, né? É só... Você pode anotar, né? Tirar talvez um print aí dessa tela e mandar um e-mail que a gente compartilha sem nenhum problema, tá bom? E, pessoal, eu agradeço muito a paciência de vocês, né? Esse bate-papo foi muito bacana, agradeço a oportunidade de estar aqui conversando, foi muito bom, foi de muito grande valia, né? E espero que eu consiga ter explicado de uma forma bem clara para vocês e desmistificado, né, o que é esse tal do teste de software. Principalmente na empresa, eu já tive contato com várias pessoas que chegaram e falaram assim, nossa, até hoje eu não sei o que vocês fazem. Então, eu espero que depois de hoje, dessa palestra, fique bem claro o que um analista de teste faz.